Hello, students! Olá, alunos! My name is Camila, meu nome é Camila. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Simple Present, presente simples, nas formas do e does. Lembrando que nós vamos falar principalmente hoje sobre a forma interrogativa, que é o caso de fazer perguntas, e a questão da forma negativa do presente simples, ok? Vocês vão ver também que no presente simples nós temos um verbo auxiliar que ele não possui tradução para a língua portuguesa, ok? Principalmente porque esse do e does, que nós vamos ver na aula de hoje, ele somente possui na estrutura de língua inglesa, porque ele está sinalizando o início de uma frase na forma interrogativa, que é bem diferente do que nós temos na nossa língua, ok? Mas ao longo da aula vocês vão aprender como se faz o uso dessa estrutura. Na língua inglesa, você usa os auxiliares do e does para elaborar frases interrogativas, perguntas e frases negativas, sem precisar memorizar as conjugações dos verbos, como acontece na língua portuguesa. Na língua inglesa, você usa os auxiliares do e does para elaborar frases e, enfim, né? Como eu falei para vocês, não é preciso conjugar verbos nem memorizar. Por exemplo, partimos do ponto que temos uma frase afirmativa. You play volleyball. Você joga voleibol. Se desejarmos fazer uma pergunta com esse mesmo conteúdo ou com essa mesma estrutura, nós vamos acrescentar o do ao início da frase, que é o auxiliar para esses casos. Então, a nossa frase vai ficar: Do you play volleyball? Você joga voleibol? É muito comum vocês verem isso em língua inglesa, até porque na língua portuguesa nós não temos um indicador que vai nos dizer que a frase é uma interrogação até nós chegarmos ao fim dela. Diferente da língua inglesa, no início da frase, quando você vai ler, você já sabe que é uma pergunta exatamente por causa desse do e desse does, ok? Nesse caso aí, vocês viram o exemplo se forem fazer uma pergunta, né, para alguém. Do you play volleyball? Você joga voleibol? Uso de do no presente simples. O auxiliar nos ajuda de outra maneira também. Para respondermos à pergunta, o do nesses casos substitui o verbo e todos os demais complementos contidos na frase. Então, se perguntarmos, Do you play volley? A pergunta pode ser Yes, I play volley. Sim, eu jogo vôlei. Ou então somente Yes, I do. Sim, eu jogo. Por quê? Esse do vai substituir na frase o verbo jogar e o complemento vôlei, ok? Existe também em inglês como você falar de uma forma mais simples, no caso da língua portuguesa, sim, eu faço, ou se você quer falar de uma forma mais extensa, sim, eu jogo voleibol, ok? De uma forma mais completa. Na língua inglesa também você possui essa oportunidade de falar de forma simples e mais complexa. Agora nós vamos ver quem são as pessoas, quem são os sujeitos que vão utilizar a partícula do e quem são as pessoas que vão utilizar o does, ok? No do, nós temos as pessoas I, you, we, you e they. Traduzindo para a língua portuguesa, nós temos as pessoas eu, você, nós, vocês e eles. Com a partícula does, nós temos he, she e it, que seriam, na língua portuguesa, ele, ela e ele para coisas e animais. Usando agora as partículas do, did e will. Qual seria a diferença dessas três partículas? O verbo auxiliar do, nesse caso, alerta para um tempo verbal específico. Ou seja, quando nós usamos o do, estamos falando e nos referindo ao presente, algo que está acontecendo agora. Pois para o passado nós vamos utilizar o did e para o futuro nós vamos utilizar o will.
ok? Portanto, uma frase dita com o do já nos arremete para o presente e já sabemos do que estamos falando. Attention, nós temos aí algo que vocês devem prestar muita atenção. Não confundam o verbo auxiliar do e does com o verbo do, fazer, pois nesse sentido o uso de cada um é diferente. Você vai perceber a diferença de cada uma dessas palavras ao longo da frase. Examples. Temos aí dois exemplos para vocês não confundirem o verbo auxiliar com o verbo normal que nós utilizamos na frase, ok? We have a lot of work to do this morning. Nós temos muito trabalho a fazer esta manhã. Vocês veem aí que o verbo to do, que significa fazer, ele vai estar ali no meio da frase, então ele tem um sentido diferente, ok? Da próxima frase nós temos: Do you know the way to the cafeteria? Você sabe o caminho para a cantina? Além do do, que é um verbo auxiliar, nós temos o ponto de interrogação ao final da frase. Então você vê logo ali no início que nós temos uma pergunta e para ela nós vamos utilizar o do, que vai ser o verbo auxiliar. Como elaborar as frases negativas usando o do e o does? Em língua portuguesa, nós usamos um não entre o sujeito e o verbo para formar a sentença negativa. Já na língua inglesa, as coisas mudam um pouquinho. Em língua portuguesa, você apenas diria: eu não estudo inglês. Em língua inglesa, nós temos que acrescentar o do mais o not para formular uma frase negativa. Olhem aí, destacado em letra azul para vocês na tela. A frase vai ficar: I do not study English. Eu não estudo inglês. Então, vocês veem aí que o verbo auxiliar, ele vai ser utilizado, ok? Na forma negativa, apenas colocando o not depois do verbo auxiliar. E nós também podemos falar de uma forma mais informal, que seria com o uso do apóstrofo, ok? Como vocês veem ali na última frase da tela de vocês. I don't study English. Eu não estudo inglês. Então, você vê ali que o don't, ele é a forma informal do do mais not. A conjugação do verbo auxiliar na forma negativa, nós temos ali o verbo auxiliar com o verbo like, que significa gostar, para vocês verem como que vai ficar essa estrutura em todas as pessoas ali dos verbos, ok? Nós temos a primeira frase, I don't like, eu não gosto. E aí você vê que a nossa forma negativa vai ser formada pelo do mais o not, ok? A segunda frase nós temos you don't like, você não gosta. E nós temos um destaque para a terceira pessoa do singular, que seria ele, ela e ele, ela para coisas e animais, ok? Então nós temos ali na cor vermelha para vocês verem essa diferença. O verbo com auxiliar ele vai mudar, ok? Então vai ficar he doesn't like, ele não gosta. She doesn't like, ela não gosta. E it doesn't like, para animais, enfim, coisas animadas nós temos, né, ele não gosta. E nas últimas pessoas do discurso, que somos nós, vocês e eles, nós vamos permanecer com o don't. Nós temos ali we don't like, nós não gostamos. You don't like, você não gosta. E they don't like, eles não gostam. Vocês observaram aí como que vai ficar essa estrutura com a mudança desse verbo auxiliar com cada uma das pessoas, né, dos sujeitos. E ali ao lado você vê a questão da informalidade. Nós temos o do mais o not, que vai formar a forma informal, ok? Do verbo auxiliar, que vai ficar don't. E no caso ali da terceira pessoa do singular, o does mais o not vai ficar doesn't, ok?
E vocês em casa devem prestar bastante atenção que geralmente na escrita as pessoas utilizam a forma mais formal da língua inglesa, ok? Então, na fala, como é algo mais descontraído, você pode falar de forma informal. Mas na escrita, vocês devem priorizar a escrita mais formal, ok? Nesse caso aí, as primeiras dicas que nós temos ali, né? O do mais o not, e o does mais o not são os que vocês vão utilizar mais. Agora temos alguns exemplos de forma negativa, ok? No caso ali, para a terceira pessoa do singular, utilizamos o does not ou doesn't. Temos ali, he doesn't study English. Ele não estuda inglês. Não esquecendo de que para formar o presente com he, she e it, acrescenta-se o S ao verbo, como por exemplo, he studies English. Ele estuda inglês. Para dizermos essa sentença na forma negativa ou interrogativa, nós vamos tirar o S ali do final do verbo e vamos colocar o does, ok? Como eu falei para vocês, para fazer uma pergunta, vai começar com o verbo auxiliar. Does he study English? Ele estuda inglês? E he doesn't study English. Ele não estuda inglês. Agora vamos aos nossos exercícios. Vocês vão pegar em casa o livro de vocês, o segundo ano, a prova Enem, esse da capa vermelha, e vão abrir nas questões de língua inglesa, ok? Página 76, questão 8. Nós temos aí um pequeno texto, um diálogo entre duas pessoas falando inglês. Vocês vão observar aí no cartoon. E um deles fala de forma mais formal e o outro um pouquinho de forma informal em língua inglesa, se vocês observarem bem, ok? E além disso, das palavras que vocês vão observar no texto, também observem as características das pessoas, como elas estão vestidas, o modo como elas falam também, se é um pouquinho mais informal, mais formal, ok? Além das expressões que essas pessoas têm nos rostos, ok? Agora nós vamos para o enunciado da questão. Vocês vão ler comigo e nós vamos ver qual dessas alternativas vai se encaixar corretamente no texto, ok? Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e, assim, oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a predominância do uso de linguagem informal sobre a língua padrão. Letra B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Letra C. Aceitação dos regionalismos utilizado por pessoas de diferentes lugares. Letra D. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos falantes, dos personagens. E na letra E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Então, acabamos de observar todas as alternativas. Vamos voltar à letra A para podermos analisar de uma forma mais aprofundada, ok? Na letra A, predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. Seria essa a nossa resposta? Não, vocês podem observar aí que cada um dos personagens no texto vai falar de uma forma, mas não existe predominância do que é mais formal ou do que é informal, ok? Então, essa letra A está descartada da nossa questão. Letra B, dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Seria essa a nossa resposta? Você vê aí nos balõezinhos, quando os personagens falam, que existe sim uma dificuldade de reconhecer esses usos da língua. Até porque um fala para o outro no diálogo, quando eles conversam, que
eles precisam mudar um pouquinho a forma de falar. Então, existe sim essa dificuldade, ok? Vamos ver por que as outras não se encaixam na nossa questão. Na letra C, aceitação dos regionalismos utilizado por pessoas de diferentes lugares. Seria essa? A gente viu que não, né? Porque não existe a questão de aceitar o que o outro fala, ok? Existe apenas essa dificuldade de compreensão entre um e outro falante, ok? Letra D, necessidade de estudo de língua inglesa por parte dos personagens. Também não é, até porque, primeiramente, eles estão falando em língua inglesa. Segundo, é somente uma variação, ok? Não existe aí a necessidade da pessoa começar a estudar inglês ali do zero, ok? É somente uma diferençazinha básica da língua. E na letra E, nós temos facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Também não é nossa resposta, porque existe uma dificuldade que é exatamente como fala a letra B, ok? Não reconhece muito bem o que o outro fala, então existe essa dificuldade de comunicação entre eles. Então, para conferir, em letra B é a resposta correta da questão, ok? Esse é o referencial bibliográfico da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.